antes de escolher o local. Sol. Gente, que se de repente for um lugar meio sombreado ou que seja na face de um morro, então vocês tentem colocar o seu pomar onde o sol predominante seja o da tarde, porque é o momento que vai elevar a temperatura logo após o almoço, é onde eu aumento a minha fotossíntese, tem uma incidência de sol bom, só que evitem muito esses lados assim de morro, de montanhas, porque as frutíferas elas necessitam de pleno sol desde a hora que nasce até a hora que se põe, se for possível. Ou seja, vocês têm que garantir o máximo de sol que elas vão receber. Por quê? Porque se vocês já observaram os pés de manga, os pés de laranja, qualquer pé de fruta, tudo que tiver, na parte de fora recebendo luz solar ali da copa da planta, é onde vai brotar e depois sair o que? Flor. E é verdade. Isso é uma característica de qualquer planta, só que nas frutíferas a gente consegue perceber muito mais, porque ela tá ali de ano após ano, vocês por observação vocês conseguem chegar a esse resultado. Ela precisa de sol, o máximo que vocês puderem oferecer. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com espaçamento de plantio. Por quê? Sempre olhando que geralmente frutíferas têm espaçamento de 6 a 7 metros entre linha e plantas. Nossa, Érica, tudo isso? Sim, tá? Tem algumas que é 5 metros entre uma planta e outra, mas geralmente é a média de 6, 7 metros, tá? Para que eu possa ter espaço que essa copa crescer, receba sol em todos os lados da copa e assim eu conseguir ter produção de flores e frutos, tá? Em toda a copa. Então eu tenho que tomar cuidado nesse ponto, respeitar o espaçamento entre plantas e entre linhas para que essa planta receba sol sempre. Outro ponto muito importante que vocês têm que lembrar também, que as frutíferas levam de até 3 anos para começar a primeira colheita. E nem sempre a primeira colheita vai ser aonde você vai ter quantidade de frutos para comercializar. Às vezes a quantidade que vocês vão colher não é o suficiente. Então vocês têm que sempre aproveitar o seu solo. Enquanto a frutífera vai se desenvolver, vai plantando outras culturas ali no meio, tá? Vai colocando algumas hortaliças ali. Pode plantar cana, pode plantar mandioca, feijão, hortaliça, coisas que vocês podem aproveitar o espaço para alimentar a sua família e para comercializar. Isso é um ponto importantíssimo. Outro ponto que vocês têm que analisar muito, sentar, fazer o planejamento, ver como que tá as suas finanças, é o seguinte: irrigação. Irrigação, vocês têm que colocar no plano em relação à implementação de um pomar. Ou seja, o plantio do meu pomar, eu preciso ter o quê? O que é importante para fazer com que ele tenha um bom desempenho ao longo do seu desenvolvimento e na sua produção? Água. Érica, mas por que você está falando? Minha região chove tão bem, né? É frequente. Gente, pela pouca experiência que eu tenho dentro da agronomia, dentro da agricultura, é que de tempos em tempos existe estiagem. O veranico fica sem chover em alguns momentos. E é nessa hora que eu tenho que tomar extremamente o cuidado em oferecer água, principalmente no início do desenvolvimento da minha muda lá no campo, que vocês lembram que eles ainda vão desenvolver a raiz.
vão começar a ganhar altura e copo. Então eu tenho que oferecer o que? Água. A água é fundamental para o desenvolvimento da planta. Então, gente, vocês vão ter que oferecer água no início do desenvolvimento porque ela ainda está crescendo. Então, é importantíssimo pensar nesse ponto. Vamos fazer os cálculos de quanto de dinheiro vocês têm e vocês conseguem colocar logo de antemão a possibilidade de uma irrigação. Só que, gente, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, a irrigação para pomar é diferente para horta. Muitas hortaliças você vai fazer a irrigação via gotejamento. Já no caso do pomar, como a raiz ela tem uma grande área de solo se desenvolvendo ali, vocês têm que irrigar a maior área possível. E você fará de que forma? Com microaspersor ou bailarinas, como muitas pessoas também chamam. E esse microaspersor ele vai ter a maior área de molhamento. E isso vai garantir que a grande maioria da porcentagem de raiz que está ali no chão vai receber água. Então isso é muito importante. Vocês têm que sentar e fazer esse cálculo. Outra coisa que vocês têm que fazer, além de ter condição financeira para comprar o sistema de irrigação, é disponibilidade de água. Por quê? O aspersor ele vai precisar de muito mais água do que um gotejo. E sem dizer também que eu vou ter que ter mais água, né, para eu ter uma maior área de molhamento. Então isso é um ponto fundamental. Outra coisa, né, o manejo do mato. O manejo do mato tem que ser mais intensivo quando você tem ainda por muda. Ela ainda está crescendo e eu não posso deixar que o mato vá competir água e nutriente com a minha mudinha que acabei de chegar, colocar ali no chão. Acabou de chegar ali na cova ou no berço, tá bom? Então eu tenho que garantir isso, que ela possa ter o seu desenvolvimento tranquilo. E aí no momento que ela conseguir ultrapassar, ficar maior que o mato, aí vocês já podem diminuir a guarda. Não precisa ficar ali toda hora, né, trabalhando com roçada. Outro ponto fundamental. Tentem sempre trabalhar com roçada, no caso de pomar, porque o que acontece? O aspersor gasta mais água. Se eu deixo uma cobertura vegetal em cima do solo, eu vou garantir que essa água não se perca pela evaporação. Então eu vou garantir que o solo fique mais tempo úmido. E o pomar, como demora muito tempo para poder se estabelecer, vocês podem estar trabalhando com uma braquiária, ou vocês podem estar trabalhando com uma planta daninha nativa da sua região, para manter aquele tapetinho. Não é porque eu gosto de verde, mas é para vocês economizar água, porque o aspersor vai pedir muito mais água que no gotejo. E isso é gasto, é energia elétrica, é vários pontinhos que a gente tem que pensar. Então vamos pensar muito bem nisso. Cobertura vegetal, cobertura morta, cobertura, cobrir, tenho que manter meu solo coberto. Essa é a regra. Solo coberto, solo úmido. Solo coberto, menos gasto de água na hora de irrigar.